Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje a gente vai falar a respeito de espátulas para resina composta, tá? Algumas dicas básicas aí para guiar vocês que estão começando a fazer resina composta com mais frequência, que estão querendo melhorar suas restaurações, seu conhecimento nesse assunto, tá? Se você é novo no canal, eu já vou deixar um convite para que você se inscreva. A gente fala um pouco a respeito aí tanto de dentística quanto de biomateriais, que são as minhas áreas de estudo, né? Nos quais eu me formei, mas eventualmente nesse canal você vai encontrar informações importantes também de outras áreas da odontologia. Vamos para o vídeo de hoje então. Bom, primeira questão, né? Você pode perguntar assim, poxa, por que eu preciso de um tipo especial de espátula para fazer a minha resina composta? Então, em primeiro lugar, a gente vai pensar como um pintor, como um artista, como um escultor precisa de um determinado material específico para conseguir fazer suas obras de arte, para conseguir fazer seu trabalho. Nós também não somos diferentes, a gente vai precisar de algum material específico que nos facilite na obtenção das nossas restaurações da melhor maneira possível. Então, as espátulas para resina são realmente muito importantes. A gente conhece não só da parte de graduação alunos, né, que lá no primeiro semestre estão fazendo uma aula de biomateriais, pegam uma espátula de inserção número 1, que é uma espátula grosseira, e seguem fazendo restaurações com essa espátula até depois de formados. E a gente sabe que o resultado muitas vezes não corresponde ao ideal, não corresponde ao que a gente gostaria. É claro que ele vai desenvolvendo sua habilidade, mas chega um ponto que é impossível você dar detalhes para aquela restauração usando uma espátula tão grosseira. Então a gente tem que sim ir incorporando no nosso dia a dia todo tipo de material, todo tipo de ajuda para que a gente possa obter o melhor das nossas restaurações. Então as espátulas elas vão permitir que a gente aplique essa nossa resina de forma precisa, nos espaços, às vezes diminutos de uma cavidade, muitas vezes até mesmo em regiões um pouco mais escondidas ou parcialmente escondidas por uma paredinha de esmalte. Eventualmente, a gente vai conseguir modelar, vai conseguir dar a forma para esse dente de uma maneira muito mais fácil, usando um apetrecho, usando uma espátula apropriada à situação, né? E sempre que nós levamos uma resina em posição, a gente acaba também o quê? Alisando essa resina. A gente consegue, com a própria espátula, com o próprio treinamento também, com a mão, né? A gente vai ficando cada vez melhor em alisar, deixar essa resina muito mais apta a ser polida, a ter um processo de acabamento facilitado mais para frente, o que é importantíssimo, não é? Não existe uma classificação. Se a gente pegar algum livro, eventualmente pode haver uma ou outra classificaçãozinha, mas não existe uma classificação oficial para os tipos de espátula de resina. É importante, como a gente já salientou, que você tenha as espátulas de resina. Você até pode eventualmente adaptar uma ou outra espátula que é usada em outro fim odontológico, claro, se aquilo te facilita, né? Mas tentar desenvolver com essas espátulas que já são feitas para isso, né? Com esse fim, para ser usadas para as restaurações. Então, fiz aqui uma classificaçãozinha, não é o mais importante a classificação, mas a gente poderia classificar as espátulas em espátulas convencionais, para aplicações gerais, espátulas flexíveis, que vão trazer uma adaptação da resina em algumas regiões de forma mais facilitada, e espátulas anatômicas, que servem para modelagem, detalhes finos da nossa anatomia dental. Vamos começar falando um pouco das espátulas convencionais. A espátula convencional seria o quê? A princípio, né? Uma espátula rígida, uma espátula que tem um formato sim, que até lembra a espátula de inserção número 1, que foi a primeira espátula que provavelmente você teve contato, porque era a espátula que levava cimentos para as cavidades. Mas essas espátulas rígidas têm uma representante, sim, que são as espátulas do tipo suprafio. Suprafio seria
referente a uma marca, né? Mas hoje a gente usa muito esse termo, espátula do tipo suprafio, de numeração meio, 1 ou 2, e geralmente a gente vai preferir as espátulas menores, né? De numeração menor. A meio, a 1, a 2 já é uma espátula muito grosseira, muito grandona. Então existem de diversas marcas, apesar de eu falar de uma marca comercial, mas a gente tem essas espátulas convencionais como espátulas que eventualmente, à medida em que você vai se adestrando, você consegue fazer a restauração inteira com ela, né? Mas eventualmente pode ser complementado com outra espátula mais específica. Mas é a espátula principal, é aquela que faz o papel tanto da inserção na cavidade quanto do início da escultura da nossa resina. A gente aí nesse caso também deve diferenciar de algumas espátulas que têm até um formato semelhante, uma espátula de inserção ou uma espátula suprafio para resina, de alguns kits desses que são vendidos muitas vezes pela internet ou da China ou dos Estados Unidos, que são coloridas, são espátulas bonitas e tal, mas vocês têm que estar atentos, porque algumas das espátulas que vêm justamente para fazer essa inserção, essa acomodação de material, são extremamente flexíveis, o que atrapalha na hora de esculpir. Tá? Então cuidado, às vezes também essa questão de preço, valores muito baixos, às vezes você pode ter um metal que não tenha uma qualidade tão boa, e aí na hora de adaptar a resina, você forçando pode entortar a espátula, ela acaba sendo de qualidade inferior, e às vezes você nem consegue esculpir da maneira que você quer. Acho super válido você ter o máximo de espátulas possível, inclusive esses kits, né, que são vendidos eventualmente a um preço mais baixo, para que você teste, veja, sinta. A gente vai falar um pouco a respeito dessa questão de ter vários instrumentos para você testar. Mas em geral, cuidado, porque muitas vezes o metal é de baixa qualidade, ele pode acabar quebrando muito rápido e eventualmente pode te trazer também alguma alteração de superfície mais rápida, né, mais fácil, ou seja, em contato com alguns produtos que a gente usa, eventualmente ele vai perdendo um pouco da sua camada de proteção, esse metal. Tá bom? Só uma observação então em relação a isso. As espátulas flexíveis são as espátulas que servem para adaptar a resina em condições especiais, em regiões em que você precisa dessa flexibilidade, por exemplo, regiões proximais, regiões próximas também a sulco gengival, em que você precisa de um pouco mais de flexibilidade da espátula. Às vezes também a flexibilidade ajuda a espalhar uma camada mais superficial de resina, principalmente quando essa resina tem uma fluidez um pouco maior. E aí você usa uma espátula um pouco mais flexível, aquilo pode te ajudar, né? Um exemplo dessas espátulas flexíveis são as espátulas chamadas Almor. A espátula Almor, ela é uma espátula que foi adaptada para as restaurações diretas em resina, que na verdade é uma espátula usada em cerâmica, em laboratórios, né? Mas ela foi adaptada para a dentística de forma muito, vamos dizer assim, muito positiva, muito favorável para o cirurgião dentista. Tá? Ajuda bastante esse tipo de espátula. Então você consegue com ela, ela é muito mais fina do que mesmo a espátula suprafio, que já é fina. Ela é flexível, como eu falei, ela tem uma flexibilidade, e ela permite você trabalhar regiões proximais, permite você trabalhar regiões próximas ali a sulco gengival também, eventualmente até adentrar um pouco a região de sulco, porque ela é bem fininha e ela pode fazer função, eventualmente, dependendo do tipo de espátula Almor, inclusive de corte de um excessinho de resina ali na hora em que você polimerizou e deixou uma camada fininha, né? Eventualmente de adesivo ou de resina. Então, são espátulas-chave, são espátulas muito boas para trabalhar dentes anteriores, principalmente, né? E não só nessas regiões proximais, mas as espátulas desse tipo mais larguinhas trabalham também a região vestibular, espalhando a resina de forma mais fácil. As espátulas anatômicas, o que seriam? São espátulas que já têm o formato ou favorecem a modelagem de alguns detalhes anatômicos do próprio dente, como o nome diz. Então, nós temos alguns tipos de espátulas que vão favorecer, por exemplo, né? Nós temos aí uma concavidade palatina no incisivo central e a gente está usando uma espátula que tem um formato ovoide,
como a espátula que é conhecida como pica-pau. Então a gente acaba usando a parte mais ovoide, a parte mais arredondada, para justamente criar uma concavidade na região palatina do elemento dental. Pelo outro lado, a gente consegue criar a crista marginal, usando então esse formato mais ogival, né, do seu outro lado, do outro lado do instrumento. Então é possível a gente adaptar, ele já tem um formato que facilita a escultura de áreas anatômicas específicas dos nossos dentes. Espátulas bem fininhas também são usadas com esse intuito, normalmente para se fazer o quê? Detalhes anatômicos em regiões oclusais. Linhas, né? Sulcos secundários, fóssulas, fissuras pequenininhas, que podem ser simuladas com esses instrumentos finos. Existe uma série de instrumentos. Para esses instrumentos mais fininhos, alguns profissionais, inclusive alguns profissionais que eu conheço, eles fazem uso até mesmo do explorador, da sonda exploradora, né? Então a gente poderia pensar, poxa, mas não é um instrumento feito para escultura. Como eu disse, não importa muito, importa sim que ele tenha um formato adequado, que você consiga, através dele, com facilidade, fazer sua escultura. O explorador, a sonda exploradora, também permite que você faça a escultura de forma facilitada. Mas, eventualmente, se você pega um kit de resina composta, um kit de espátulas, você vai encontrar espátulas bem fininhas e que vão se adaptando nessas regiões. Eu aconselho sempre que você tenha em mãos o catálogo, né, das empresas, dos tipos de espátula, e lá você vai encontrar formatos bem diversos, bem diferentes, e cada profissional, para esses detalhes anatômicos, principalmente de escultura em oclusal, cada um vai se adaptar a um tipo específico de espátula, né? Mas é interessante que para isso você teste, você faça uma prova desses materiais. Bom, para encerrar, para terminar, a gente vai falar de alguns cuidados com relação às espátulas, que são importantes também. A gente deve sempre limpar a espátula entre cada uso. E quando eu estou falando isso, não é só, por exemplo, usei espátula hoje e vou limpar porque vou usar amanhã. Não, obviamente não é isso, porque você vai esterilizar a espátula. Não é só limpar, você vai esterilizar e tudo mais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que entre cada aplicação de resina composta, você vai pegar uma gaze e vai limpar a ponta da espátula. Tem que fazer isso. Por quê? Porque se você quer fazer escultura, a resina composta em geral tem uma certa viscosidade, tem uma certa pegajosidade, ela gruda na ponta da espátula e a segunda vez que você volta com a espátula com mais um pouco de resina, fica uma camada grudando na outra. E aí você não consegue espalhar a resina de forma adequada, você não consegue dar o formato anatômico que você queria dar por conta dessa pegajosidade. Importante, então, que você limpe entre cada uso, cada aplicação, limpa a pontinha da espátula com uma gaze, passa uma gaze sobre o instrumental. Bom, outra coisa muito comum que a gente vê acontecer, o dentista ele adapta, ele tem no kit dele clínico lá uma espátula de resina, às vezes tem uma espátula de resina para cada kit clínico, eventualmente. E o que pode acontecer? Na hora em que ele está fazendo isolamento, ele pega a espátula de resina ou uma espátula de resina que ele tenha para ajudar, por exemplo, a adaptar o lençol de borracha, a passar o lençol por baixo de um grampo. Só que espátulas de resina, mesmo aquelas que são mais rígidas, elas são mais finas, elas são mais delicadas, então elas não são feitas para isso. E você vai acabar quebrando, fraturando sua espátula de resina. Então, o ideal é que você não use para outros fins a espátula de resina. Não dá para adaptar ela para outra função sem um risco muito grande dela vir a fraturar. Tá? Todo mundo que tenta adaptar muito acaba fraturando as espátulas de resina. São mais delicadas, merecem um cuidado maior nesse sentido. Uma coisa que eu já falei e ressalto novamente, teste diferentes marcas e modelos de espátulas. Você tem que testar diferentes tipos de espátulas para ver qual você se adapta melhor, a qual você se adapta melhor e em qual situação. Dentes anteriores e posteriores vão exigir espátulas diferentes. Então você precisa, claro, entrar em contato com essas espátulas, né?
Eventualmente, uma dica que eu dou, quando você vai fazer suas compras na Dental, adiciona ali comprar uma espátula diferente, uma vez a cada 2, 3 meses, ou uma vez a cada 6 meses que seja, compra uma espátulazinha diferente, testa ali sua função, teste os kits de espátulas de diferentes empresas. Você vai ver que em um determinado momento você vai encontrar uma que te ajuda mais. Isso é um pouco pessoal, isso não tem como você antever que aquela pessoa, aquele dentista vai gostar daquela espátula e pronto. Um exemplo, eu trabalhava muito fazendo a última camada de resina usando o pincel e uso ainda o pincel para fazer o espalhamento da camada de esmalte de resina na vestibular dos dentes anteriores, né? E até que em determinada época eu comecei a trabalhar mais com aquela espátula Aomori, que é a espátula flexível da qual eu falei, que é uma espátula que vem justamente dos laboratórios de prótese. E me adaptei tanto que hoje a maior parte das vezes eu prefiro usar uma espátula daquela ainda do que o pincel, apesar de que o pincel tem muito a ver também com a textura que você quer dar para o esmalte, né? Com qual o detalhe de textura que você quer dar para o esmalte. Mas eu comecei a usar muito mais a espátula Aomori, algumas vezes até mesmo abrindo mão de usar pincel. Então você tem que testar, não tem jeito, tem que ir testando, tem que ir treinando com diversos instrumentos. Tudo bem? Então essa era a dica de hoje. Não é tão complexo assim o mundo das espátulas, porque ela depende de um treino específico, né, que você vai fazer no seu consultório ou mesmo na sua sala de aula, no seu laboratório com esses materiais. Espero que tenha sido útil para vocês. Em breve a gente pode focar outro aspecto desse mesmo assunto. Se você tem alguma dúvida ou se você quer dizer com qual espátula que você se adaptou melhor, deixa aí nos comentários e a gente assim vai ter mais ideias para trabalhar os próximos vídeos. Um abraço aí e até a próxima.